Olha, gente, é o seguinte, eu continuo aqui conversando com o Emanuel, porque nós temos aí para você agora novidades de uma outra tragédia no trânsito. Aquela que tirou a vida da gerente do Santander, a Morgana Trauber, bancária, de 38 anos. Na sexta-feira, por determinação da Justiça, foi solto o Alexandro Emílio da Silva Soares, de 29 anos. Ele era o namorado da Morgana e dirigiu o carro na noite do acidente, dia 10 de fevereiro. De acordo com as investigações da polícia, Alexandro estava embriagado e com a carteira de motorista vencida. Chegou a ser preso num primeiro momento, mas agora já concederam a liberdade para o Alexandro. É isso, Emanuel? Exato, Jasson. E por que concederam essa liberdade? Porque foi um pedido da defesa dele. E aí, gente, a justiça entendeu que ele estava preso há 15 dias e não tinha havido a denúncia do Ministério Público ainda. O Ministério Público precisa elaborar a denúncia. De acordo com o juiz, não tinha ainda isso. Então ele estava preso, sem denúncia, foi solto. Mas não foi assim solto e vai ficar respondendo em liberdade sem obrigações, não. De acordo com as informações, o Alexandro, ele deve se apresentar mensalmente ao juízo, prestando contas, falando o que está fazendo, não pode se ausentar da cidade, mas é claro que para a família da Morgana tudo isso é muito pouco. A investigação continua e deve inclusive levar em conta, Jasson Goulart, o que você agora há pouquinho lembrou para a gente aqui do Balanço Geral, que num primeiro momento o Alexandro, que é mais novo, 29 anos, quis imputar a culpa àquela que não mais estava entre a gente, a Morgana, que não podia se defender. Mas aí a família veio a público, falou que não era bem assim, a gente mostrou essa história no Balanço Geral e ele então assume a culpa, fica preso. Mas agora está em casa, vendo o BG, está solto, a gente espera os próximos capítulos aí dessa história, né, Jasson Goulart? Pois é, Emanuel Peri, quer dizer, primeiro tinha bebido, né? Porque fizeram o teste do bafômetro e acusou que tinha bebido. Depois tentou escapar. E aquilo que a doutora Márcia sempre fala, aqui inclusive no Balanço Geral, também com propriedade, de que muitas vezes se coloca ou tenta se colocar, não só nessa situação ou nesse tipo de situação, mas em muitas outras situações, doutora Márcia, também muitas vezes tenta se colocar a culpa na vítima, né? Quer dizer, e ali no caso, foi realmente absurdo a maneira como ele tentou colocar para todo mundo que era a Morgana que estava dirigindo o carro. Mas como que ela foi parar do outro lado? Como que aconteceu, né? A dinâmica do acidente, como é que foi? Nada levava a crer que era ela realmente que estivesse dirigindo. Até que essa mulher que você está vendo na tela, 38 anos, um futuro brilhante teria pela frente se não tivesse morrido nesse acidente. Deixou uma filha jovem, 20 anos, né? Acabou perdendo a vida nesse acidente que estava com o Alexandro. Ele assumiu depois perante a autoridade policial, perante o delegado, que era ele que dirigia o carro. Mas agora, doutora Márcia, tem esse novo fato. O homem está solto. A justiça entendeu que ele deve responder em liberdade com as obrigações referentes a essa liberdade provisória dele. Isso não quer dizer que ele não possa retornar a ser preso na continuidade. Mas é interessante aquele momento em que ele tentou se livrar da culpa imputando a Morgana que, primeiro, não podia se defender, porque havia falecido. Segundo, porque era a vítima. E terceiro, puxa vida, ele não pensou num pouquinho da inteligência da polícia quando ela estava no banco do passageiro, ela tinha lesões de cinto como quem está no banco do passageiro, o banco estava afastado como uma pessoa muito mais alta que ela, ou seja, da altura compatível com a dele, e ainda que ele tinha lesões de cinto como quem estava na condução. Enfim, naqueles primeiros momentos já foi possível dizer que ele estava mentindo, né, Jasson? Pois é, a situação que agora a justiça, né, vai determinar aí os novos caminhos. Polícia, o homem está solto. E um novo capítulo dessa história a gente traz para você aqui no Balanço Geral.